confiar, não é? Continuar confiando. Vocês viram como fez calor hoje? Parece que quando a Terra vira, que chega no ponto ali, ó, primavera, muda tudo, né? Interessante, muito interessante. Eu trouxe uma mensagem hoje aqui. A gente já viu muito ensino da Bíblia, muita coisa boa da Palavra de Deus. Obrigado, Rose. E hoje, deixa eu pegar meus livros aqui. Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês. Controlezinho. Agora, a gente chegou a tratar de alguns assuntos, a gente chegou a falar sobre seita. Qual o problema da seita? O que que forma de verdade... Opa, estava desligado aqui. Deixa eu ver se funciona. Funciona! Qual o maior problema das seitas? A gente viu que seita é uma religião que está em desacordo com a Bíblia, mas no conceito popular, no dicionário, é a religião que está em desacordo com a maioria. Né? E a gente viu que a religião cristã, esse é o maior problema da seita. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o ponto em que a religião cristã foi chamada de seita também, no começo. Jesus disse o seguinte, ó, vem a hora em que qualquer um que vos matar pensará com isso estar tributando um culto para Deus. Pensa bem qual é o maior problema de uma seita. É desencaminhar as pessoas de tal maneira que elas fazem coisas absurdas, contrárias à vontade de Deus, mas pensando que é para Deus. Esse é o maior problema de uma seita. Podem usar a Bíblia, podem usar nomes que a Bíblia usa como discípulo, apóstolo, Deus, Jesus, não é? Salvação, cruz, mas o maior problema de uma seita é fazer as pessoas pensarem que estão fazendo algo para Deus. Não é pesado isso aqui que Jesus fala? Vem a hora em que todo aquele que vos matar, é o máximo, não é? Pensará que é para Deus. Já pensou? A pessoa vai chegar para Deus e falar, Senhor, graças ao Senhor, mais um herege foi eliminado. Para a tua honra e glória. Já pensou? Quantas vezes isso aconteceu na Idade Média? Quantas vezes isso aconteceu na Reforma, na Contra-Reforma, em guerras religiosas ao redor do mundo? 2011, né? O atentado às torres lá, tudo em nome da religião. Isso é o maior problema de uma seita. O que é que faz de uma religião uma seita? Depende do ponto de vista de quem que você está analisando. A gente tratou um pouco disso semana passada, não é? A religião cristã, por exemplo, no começo foi chamada de seita. Por quê? Porque era a minoria contra a maioria. A minoria usando agora a mesma Bíblia, mas falando, gente, está aqui, ó, o Messias devia morrer. O Messias ia morrer e ressuscitar. Não! A maioria já tinha estabelecido que o Messias ia descer do céu com uma espada, ia tomar o reino do Herodes, de todo mundo. Então a maioria tinha desenvolvido uma teologia, e quando a minoria chegou no ponto da Bíblia, não, isso aí é seita. Vamos ver algumas passagens que a gente chegou a ver na semana passada, mas é para a gente pegar o fio da meada. Eu não trouxe minha Bíblia hoje, eu vou pegar uma emprestada aqui. Eu gosto da minha Bíblia, que ela tem letras gigantes. Ele já está ficando velhinho. Atos é onde mais aparece. Por que só tem passagem de Atos aqui? Porque Atos é onde descreve o início da igreja cristã. Tá? Então a gente vê como é que foi a reação do povo. Então hoje eu quero tratar mais um pouquinho sobre seitas e depois vamos falar do dom de profecia. Atos, capítulo 9. Versículos 1 e 2. É uma das passagens. Diz assim, ó. Saulo, que depois virou Paulo, mas aqui ele ainda era Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, estava mesmo indo atrás para matar. É o que Jesus falou. Você vê? Ele estava indo matando cristãos pensando que estava oferecendo um culto a Deus, Paulo. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, caminho com C maiúsculo, porque no começo o povo cristão era chamado de o caminho. Você já faz parte do caminho? Esse era o nome no começo, depois virou cristãos. Né?
Mas se ele achasse alguém do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Tem Bíblia que traduz aqui erroneamente como seita, mas não é ainda. Mas é como eles estavam considerando. A igreja cristã era chamada no começo de o caminho, que era o caminho estreito, diferente do da maioria. Tá? Atos capítulo 24, 5. Então, o caminho estava sendo chamado também de seita, mas eles estavam seguindo a Bíblia. Atos 24, 5, aparece aqui um acusador contra Paulo, num tribunal, e ele diz o seguinte: Festo, porém, respondeu achar-se Paulo dentro... Ué? Não, estou vendo errado, é 24. 24, 5. Um advogado ali, um orador chamado Tértulo, disse o seguinte no verso 5. Porque tendo nós verificado, falando de Paulo, que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então era um outro nome que a igreja estava recebendo no começo. Era o caminho, os cristãos chamavam carinhosamente de o caminho. Você já faz parte do caminho? Eu estou no caminho. Bonito, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí agora a acusação, outro nome é que eles eram a seita dos nazarenos. Baseado em quem? Em Jesus de Nazaré. Era um dos nomes. E aí falou, e aí Paulo foi dada a palavra para ele se defender. E aí a gente vê um trecho aqui de Paulo no verso 14 e 15, no mesmo capítulo, tá? Atos ainda 24, mesmo capítulo. Agora os versículos 14 e 15 é a defesa de Paulo. Primeiro a gente tem todo um contexto, né? No verso 13 você vê ele falando: nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Muitas das acusações não dava para provar. Mas no verso 14 aí ele defendeu a questão da seita. Peraí, agora esse negócio de seita não deu certo. Verso 14 e 15 ele fala assim, ó: porém confesso-te que segundo o caminho, a religião cristã, a que chamam de seita, lembra que a gente leu agora de pouco o caminho? Segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Olha como é que ele defendeu a acusação da seita. Vocês estão falando que o caminho que eu sigo é seita, mas eu creio no que os profetas disseram, e eles também deviam crer, entre aspas, ele disse. Eles também, mas eu sempre segui o que Deus ensinou. Há pouco tempo atrás, ele estava perseguindo o povo do caminho, ele não entendia direito. Agora que ele entendeu direito, ele fala, eu creio segundo a palavra dos profetas. É assim que eu sirvo ao Deus dos nossos pais, e eu creio na ressurreição que está escrito, porque ele estava sendo acusado por ensinar a ressurreição, mas ele falou, está escrito, é o que ele quis dizer. Vocês estão chamando de seita, mas está aqui na Bíblia. Hoje, se a gente disser que alguma religião é uma seita, então a gente quer dizer na linguagem de hoje que ela está frontalmente, ela está contrária aos ensinos da Bíblia. E Paulo refutou a acusação dizendo isso. Eu creio no que está escrito, é o que está na Bíblia. Tá? Olha essa outra passagem, Atos 28. É em Atos que aparecem mais essas passagens. Atos 28, versículos 22 e 23. A minha tradução diz assim, ó. Outra acusação, tá, de Paulo, agora em Roma. Paulo lá sempre diante de um tribunal. Contudo, disse alguém para ele, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada, é rejeitada. Então eu quero ouvir de você, o que é que você pensa? E aí, verso 23, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Ele estava preso, mas na residência. Então, desde a manhã até a tarde, Paulo lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha que interessante isso.
Olha, a gente está ouvindo falar muito dessa seita aí que está sendo em todo lugar falado. Então a gente quer ouvir de você. O que é que acontece? E reuniu um monte de gente, desde manhã até a tarde. Paulo expunha para eles o que constava nas Escrituras. E deixou muita gente iluminada. Olha, então é isso que diz a Bíblia. E aí as pessoas tinham que escolher. Ou eu sigo o que todo mundo está dizendo, ou agora eu sigo a Bíblia. Do jeito que eu aprendi, do jeito certo. Deu para entender? A seita depende do ponto de vista de quem analisa. Se quem analisa é a maioria, então aí é uma história. Mas se a gente analisa do ponto de vista da Bíblia, e agora, eu vou seguir a maioria ou vou seguir a palavra de Deus? Isso é uma coisa muito séria. Tem muitas coisas que podem diferir numa religião e em outra. Pode diferir algumas manias, algumas excentricidades, mas ir contra a Bíblia, aí já é demais, né? Eu falei há algum tempo atrás, eu me enganei. Falei das vestes sagradas, que eu falei na época que os testemunhos de Jeová usam, mas eu errei. São os mormons que usam, tá? É uma mania, uma coisa interessante deles, tá? Tá aqui, ó, é um tipo de um cuecão comprido, uma camisa. Vocês conseguem ver? É uma roupa que eles têm que usar de baixo. É uma excentricidade, é uma coisa deles que eles acham bonita, é como uma aliança para eles, né? Isso aí vende na loja deles. Aqui tem um casal vestido aqui, ó. Diz que eles têm que usar para fazer esporte, só tira para tomar banho, para intimidade. Diz que dependendo, eu li hoje num documento dos próprios mormons, dizendo que há casos em que algum esporte exige uma roupa mais, né, colada, que seja difícil, aí a igreja está permitindo. Né? Mas a ideia é uma aliança que eles fizeram com Deus. Tá bom. Não vai contra a Bíblia. É uma excentricidade, uma coisa diferente. Só que aí eles têm um livro. Aí né? Aqui, ó. O livro de Mormon. E está escrito aqui, ó. Outro testamento de Jesus Cristo. Aí a gente já fica assim, com 2 pés atrás. Aqui é que está o ponto. O que é que diz aqui? Eu não tive a chance de ler tudo. Eu li a respeito, vi um trechinho ou outro, mas eu ainda quero ler tudo. É bom a gente saber. A ideia aqui é que Jesus visitou o povo que morava na América também. Na América do Norte. Tu vem de lá, né? Na América do Norte. E aqui está registrado que um tal de Anjo Moroni registrou para um profeta, Joseph Smith, a respeito das viagens de Jesus na América do Norte. Nos anos 300, sei lá, 400. Só que o problema é que esse Anjo Moroni, na verdade, era um humano que vivia na América. E que agora morreu e a alma dele virou um anjo. E está dizendo para o Joseph Smith as coisas. E tem muita coisa estranha aqui. Oração pelos mortos, para encaminhar os mortos. Oração não. Batismo pelos mortos. Aí eu estudei hoje, fui lá ver. Aí eles falam que muitas pessoas morreram e não tiveram a chance de se batizar. Então você se batiza com o nome deles no lugar deles. Para dar a chance de eles lá se salvarem. Então, quer dizer, isso torna uma religião uma seita. Porque os ensinos não podem ser provados pela Bíblia. Aliás, eles batem de frente com a Bíblia. Questão, imagina, um anjo é um humano desencarnado? É um humano que... É muito estranho isso, né? A Bíblia apoia esse tipo de coisa? E o pior é que esse livro, eles não colocam submisso à Bíblia. Porque tem muita literatura boa submissa. A Bíblia é a autoridade, né? Para tentar iluminar. Não, ele tem declarações que vão contra, diferente, frontal. Aí eles tentam harmonizar a Bíblia com esse livro. Não é isso. A gente tem que ter a Bíblia como a palavra de Deus e todos os outros livros têm que estar submissos à Bíblia. Então, em harmonia com a Bíblia, jamais contradizer. Eu não gosto de ficar falando de outras religiões, mas quando é uma coisa muito frontal à Bíblia, aí a gente precisa falar para alertar as pessoas. Os testemunhos de Jeová são maravilhosos, são ótimos, mas o ensino deles também vai contra a Bíblia, em muitas partes. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas. Veja, a gente respeita todas as religiões. Temos que respeitar.
Isso é o que Deus espera. Mas quando a gente faz um estudo, se a gente pula uma parte, a gente está sendo desonesto. Concorda comigo? Eu vou falar assim, não, nesse estudo eu não vou mostrar isso porque pode ofender, mas aí eu estou sendo desonesto. Se a gente está estudando sobre o que faz uma religião uma seita, é quando ela vai frontalmente contra a Bíblia. E eu quero mostrar algumas características. Uma das características das seitas é que elas desencorajam os seus membros, os fiéis, de olharem para fora da sua religião. Porque é perigoso eles olharem para fora e aprenderem a verdade e abandonar. Então a seita sempre coloca neles uma ideia de que, ó, é aqui, e se você olhar lá fora que estão ensinando, Jeová vai te castigar, e aí você está perdido. Então o povo fala, então não quero nem ver, nem ouvir, nem rádio, nem televisão, nem folheto, nem nada. Eles são treinados para visitar as pessoas, aí eles vêm na minha casa, não, porque Jeová. Aí eu falo assim, Jeová, o nome Jeová está no original, em grego, no Novo Testamento. Tá mesmo. Aí eu falo, então vem cá, eu sou um professor de grego, eu tenho o Novo Testamento na minha casa em grego. E eu nunca vi a palavra Jeová lá. Vamos lá que eu quero mostrar. Não, a gente conversa outro dia. Então, olha o que diz aqui num comunicado da Torre de Vigia, que é o órgão que controla, que demanda tudo. Esse comunicado da Torre de Vigia de 1986 diz assim, ó, para eles: não tenha ligações com os apóstatas. Quem são os apóstatas? Todos nós. Não tenha ligação com os apóstatas. Por exemplo, diz o texto, o que você deve fazer se receber uma carta ou alguma literatura, abri-la e ver na hora que é de um apóstata? Será que a curiosidade vai fazer você ler só para ver o que tem a dizer? Você pode até pensar, isso não vai me afetar, eu sou muito forte na verdade. E além disso, se nós temos a verdade, a pessoa pensando, nós não temos nada a temer, a verdade vai suportar o teste. Aí que diz, pensando dessa forma, alguns têm alimentado suas mentes com um pensamento apóstata e têm sido vítimas de sérios questionamentos e dúvidas. Não receba literatura, material de outro que não seja. As seitas proíbem os seus adeptos de tentarem olhar para fora. Eles têm que ficar dentro das cercas para não saírem. Nas seitas, apenas o corpo dominante, uma junta que eles mesmos escolhem entre eles, é que sabe da verdade. É só a junta, a cúpula que determina o que é a verdade e o povo tem que engolir. Não pode pensar diferente da cúpula. Por exemplo, aqui ó, nesse documento de 1967 da Torre de Vigia, diz assim, ó, eles emitem, né? A Bíblia não pode ser entendida propriamente sem a organização visível de Jeová em mente, que é a cúpula deles. A cúpula de, sei lá, acho que são 12, não sei quantos homens são, que formam a liderança deles. Aqui no outro documento, de 65, diz assim, ó, ele, falando de Deus, não imputa o seu Santo Espírito e o entendimento e a apreciação de sua palavra fora de sua organização visível, que é a Torre de Vigia. Então são características, tá? E a Bíblia, a Torre de Vigia, para manter eles com as doutrinas que eles creem, ela chega a torcer o texto, ela adiciona palavras, muda palavras para dar um outro sentido. Por exemplo, aqui, ó. No mesmo versículo, eles adicionaram a palavra outras, que não está no texto original em grego, 4 vezes. Qual é o objetivo aqui? Uma das doutrinas deles é que Jesus não é Deus. Jesus não é divino. Na cabeça deles, Jesus é inferior a Deus. Na cabeça deles, Jesus foi o primeiro ser criado. Pensa nisso. E todas as outras coisas criadas, aí Jesus participou, que ele foi o primeiro. Olha que ideia. Então, nesse versículo, Colossenses, eles colocam que ele criou todas as outras coisas, que ele foi criado. Olha que ideia. 4 vezes aqui no mesmo texto. Por que está na Bíblia, né? Porque mediante ele, mediante Jesus, foram criadas todas as coisas, diz a Bíblia. Porque Jesus era eterno. Tudo que existe, ele criou junto com o Pai. Só que eles falam, como é que Jesus vai criar todas as coisas? Não, ele criou todas as outras coisas, que ele foi, essa é a ideia. Então, ele criou todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam senhorios, quer governos, quer autoridades. Todas as coisas, diz a Bíblia, foram criadas por intermédio dele. Só que eles põem todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele.
Também ele é antes de todas as coisas. Mas eles colocam todas de outras coisas. E todas as coisas vieram a existir por meio dele. Que eles colocaram no mesmo texto 4 vezes as outras coisas que ele foi criado. Eu tenho uma Bíblia aqui, da Torre de Vigia. A gente tem que ter essas coisas em casa para entender, não é? Só uma religião lê essa Bíblia. Só eles mesmos. Por quê? Porque ela não é uma tradução exata. Ela é uma forçação para se encaixar com o que eles creem. Se para eles Jesus não é Deus, então vamos traduzir uma Bíblia que ajude Jesus a ser inferior a Deus. Se eles creem que Jesus não morreu numa cruz, mas numa estaca, num toco, num tronco, então vamos traduzir a palavra stauros, que é cruz, por tronco, por estaca. E por aí vai. Então nenhuma religião lê essa Bíblia. A gente pode ler, mas a gente vai ter algumas corruptelas assim, não é? E, gente, isso é ilegal, não é? Se for pensar religiosamente falando, é meio incoerente, é ou não é? Ah, eu creio assim. Eu creio que a Mulher Maravilha vai voltar em glória. Então, traduz, coloca a Mulher Maravilha na Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É totalmente fora da realidade. Qual é o maior problema de você? De Gênesis a Apocalipse, igual. Só que aí, todas as vezes que aparece a palavra Senhor, eles põem Jeová. E no Novo Testamento, veja, Jeová até tem no Velho Testamento. Não é bem Jeová, é YHWH. Não dá para saber quais são as vogais. Pode ser Yeri, Yehu. E no Novo Testamento, que foi escrito em grego, não tem essa palavra, ela é hebraica. Mas eles pegam todas as vezes que fala de Senhor, a palavra kurios em grego, e traduz por Jeová. Quando se refere a Deus. Quando se refere a Jesus, é Senhor só. É uma incoerência total. Tá? E o povo da igreja não pode saber. A igreja proíbe. Se você um dia tentar explicar para eles, o que eles vão fazer? Correr, porque é proibido. Jeová não vai gostar que você ouça. Olha que coisa. Tá? É triste isso, não é? Testemunhas de Jeová. Não, essa outra Bíblia aí. Ah, o outro é Mormon. Não, esse último livro que o senhor pegou... Esse aqui é Testemunhas de Jeová. Eles têm uma chama Torre de Vigia, que traduz a Bíblia só para a religião deles. Veja, todas as Bíblias podem ser lidas por todos os cristãos, que é uma tradução. O que mas está essa não... escrito na Bíblia dele no último Apocalipse 22, 18? A maioria das coisas não muda muito, é só em pontos em que eles acham que pode ter algum problema, que pode mudar. Isso, gente, eu nunca pensei que pudesse acontecer na minha Porque em vida. Apocalipse 22, 18 fala: eu, todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém aí fizer qualquer acréscimo, Ah, mas eles não acham que fizeram Deus acréscimo. lhe acrescentará. Eles acham que fizeram uma boa os trazelos tradução. escritos nesse livro. Não, eles não acham que fizeram acréscimo. Como eu disse aí. Para eles é uma tradução. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. E se alguém lhe tirar alguma coisa das palavras Não, tá da tudo profecia, aqui, ó. Deus tirará a parte da Estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Aqui fala rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. Que é a mesma palavra. É que traduziu por livro ou rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão da árvore da vida e da cidade santa, coisas das quais se escreve neste rolo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nossa, Então, eles mesmos acrescentam as coisas e... mas é que eles não consideram que acrescentou. Aqui eles acham que é uma melhor tradução. Que eles pensam, gente, se Jesus foi criado, então ele não pode ter feito todas as coisas, né? Todas as coisas existirem por ele. Então eles pensam e traduzem de acordo. Tá bom? Outra coisa. O que eu estou passando hoje aqui para vocês é uma aula, tá? É uma aula, tá? Ah, o pastor hoje falou mal. Eu não estou falando mal, eu estou dando uma aula mostrando a realidade. Se eu fosse contar a história da Segunda Guerra Mundial, mas eu soubesse que tem alemães aqui, descendentes, eu falar, não vou contar porque tem descendentes. Eu estou sendo infiel com a história, concorda comigo? O Ivan podia ficar triste, pô, eu sou descendente de alemão aí, ó, que chato. A gente tem que contar. Isso aqui é um estudo sobre o que é
quais são as características de seita e como que é a religião Testemunho de Jeová. Alguns detalhes. Há várias passagens no Novo Testamento, aqui, ó, Hebreus, Apocalipse, que usam versos do Velho Testamento, que usam o nome Senhor Jeová para Deus, mas na verdade o Novo Testamento reaplica o mesmo versículo que está falando de Jeová e aplica para Jesus. Aqui, por exemplo, está falando de Deus Pai, mas aqui no Novo Testamento pega os mesmos textos e relaciona com Jesus. Ó. Esse texto do Velho Testamento está aqui em Hebreus, esse de Isaías é repetido aqui em Apocalipse, ó. Esse é repetido em Filipenses. Esses textos falam de Jeová, não sei o que lá. Jeová é uma tentativa de pronunciar. YHWH. Na maioria das Bíblias traduz Senhor com todas as letras maiúsculas. Tá? Se na sua Bíblia você vê a palavra Senhor com todas em caixa alta, é porque o tradutor está te demonstrando que lá está esse nome de Deus, YHWH, que é um nome impronunciável. Tá? Quer dizer o ser eterno. Então, aqui eles falam, não, aqui está falando de Jeová. Mas quando eles traduzem aqui, que está falando de Jesus, aí eles traduzem por Senhor só. Você está percebendo a incoerência? Não querem aceitar que Jesus é Deus. Não vamos traduzir a Bíblia de acordo com o que crê. Pastor, Mas eles não aceitam mesmo. Não eles aceitam. não aceitam que Jesus... É divino como o Pai. é. Não aceitam. Mas Jesus é o que para ele? Jesus é o primeiro ser criado. É uma criatura muito especial que é o primeiro criado. É como Lúcifer. Está na faixa de Lúcifer, dos querubins, serafins, um pouquinho acima. Mas é uma criatura. A foto aqui que eu estiquei ficou ruim de ver, que eu fiz esse trabalho em PDF. Não dá para ver, mas aqui ó, eu estou colocando em contraste a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é a vermelhinha. Eu dei para alguém ela para segurar, não? Ali, ó. Pode passar se quiser, mas não tem muita diferença. E esse daqui, ó. Esse daqui é o Novo Testamento em grego, está desse lado. É o Novo Testamento interlinear. O que quer dizer interlinear? Para quem está aprendendo, é muito bom. Está o texto original, do jeito que Paulo escreveu, Pedro, está aqui em grego uma linha e a tradução embaixo em português. Para quem está aprendendo, em vez de ler tudo em gregão puro, é uma linha em grego e uma linha em português com a tradução embaixo de cada palavra. Tá? Então olha que curioso. É bem desleal essa tradução, mas o povo não sabe. Cada vez que aparece a palavra em grego, proskinel, a palavra quer dizer adorar. Ó. Essa Bíblia aparece em grego, ó, proskinel. Aqui está Mateus 4, 9 e 10. E embaixo a tradução, interlinear, adorares. Tá? Quando se refere a Deus Pai, aí eles traduzem por adorar. Ó. Fizeres, ó, adorar. Está aqui. Cada vez que fala de Deus, o mesmo verbo proskinel, eles traduzem corretamente como adorar. Mas quando usa o mesmo verbo proskinel para Jesus, aí é prestar reverência. É uma tradução bem infiel. Quer dar uma passada? Essa é a tradução interlinear. Natal, aniversário. Mas aí são também, como eu digo, excentricidades. Não está indo frontal à Bíblia. Tá? Não comemorar Natal, Ano Novo, são coisas assim, tá bom. Mas o ponto que eu estou mostrando são pontos que atacam, que vão contra a Bíblia. O que eu ia mostrar aqui? Ah, não, eu ia pegar o controle. Então, olha só, algumas passagens de curiosidade, ó. Aqui também está falando de Deus Pai, em 1 Coríntios 14, 25, ó. Proskinesei, adorará. Aí aqui está falando de Deus Pai, ó, adorará a Deus, tá? E aqui, ó, proskinesei toteo, adorará Deus. Aqui, ó, está falando de Deus, então traduz bonitinho por adorar. Aqui também está falando de Deus, Apocalipse 22, 8 e 9, ó. Para adorar, proskinesai, adorar, ó. Adorar, adorar. Porque está falando de Deus Pai. Para ele só pode adorar Deus Pai, não pode. Mas, gente, mas a Bíblia está falando. Não, mas a gente vai mudar a Bíblia, porque a gente não quer que Jesus seja adorado. Agora aqui, ó, é Jesus, tá? Aqui em Mateus 2,11. Aqui está falando que eles adoraram a Jesus, ó. Como que é? Tá aqui? Tá embaçado, não lembro como que é o final do verbo. Mas aqui é o verbo adorar. A ele, autoi. Mas aqui está falando de Jesus, ó. Prestaram-lhe homenagem. Vocês estão entendendo o que eu quero mostrar? Cada vez que o verbo adorar em grego é usado para Deus Pai, não, Deus pode adorar, vamos traduzir. Mas cada vez que é usado para Deus Filho, não, Jesus não pode ser adorado. Muda a tradução. Isso não é enganar o povo? É ou não é? Para mim é enganar.
Porque é uma tradução, essa é a palavra que eu estava procurando. É uma desonestidade intelectual. Então Tá? eles não acreditam que Jesus morreu na cruz por eles. Acredita que ele morreu na cruz por eles, mas não como Salvador. Deus morrendo no lugar, com a divindade. É como se Deus tivesse mandado o Gabrielzão morrer no nosso lugar, Eles entendeu? acreditam que a salvação é através de Jesus. Veio através de Jesus, mas é interessante. Não com o poder que tem na palavra, de Deus morreu por nós em Jesus. Para eles é como se Deus falasse assim, Gabriel, vai lá e morre por eles. Mas aí não foi Deus que deu a vida, foi um anjo. A questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo também não existe. Existe, mas o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa, não pessoal. Por exemplo, Gênesis 1, verso 2, no começo da Bíblia, quando fala assim, ó, no segundo versículo já, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pode ver, Gênesis 1, 2, diz assim, ó, e a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Tá bem assim, pode ver, porque para eles o Espírito Santo não é uma pessoa. Eu estou tentando mostrar como que uma seita tenta enganar os fiéis para eles não saírem de lá. Ó, essa é a verdade, nós traduzimos melhor que todo mundo e vocês não podem ouvir o que os outros estão dizendo, porque você vai se confundir. Fica para sempre preso aí. Já pensou? Olha esse daqui, ó. Proskinesan. Tá o proskinel aqui no começo. Adoraram a ele, autor. Mas aqui está falando de Jesus, ó. O que está escrito aqui, ó? Prestaram-lhe então homenagem, Mateus 14:33. Essa é a Bíblia na língua original que eu estou passando ali no grego. Mas aqui é a tradução da Torre de Vigia. Falando de Jesus não pode ser igual. Esse ficou pequenininho, Mateus 28:9, é a mesma coisa. Ó. Prestaram-lhe homenagem, mas é o verbo adorar. Tá? Aqui também, João 9:38. Aqui está falando, ó, proskinesen autoi, adorou ele. Mas aqui, ó, prestou-lhe homenagem. A palavra era essa, desonestidade na tradução. Ó. Hebreus, aqui está falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Ó, adorem. Não, mas aqui está falando de Jesus? Não. Então que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. E por aí vai. Pastor, e qual será a consequência eles desconsiderar Jesus como Deus Filho? Ó, nós, humanamente falando, né, que a gente não tem a misericórdia do Senhor, tecnicamente falando, eles estariam perdidos. Só que é Deus, né, que vai julgar. Eles estão enganados, são sinceros, é só Deus que pode julgar. Para mim, Deus vai julgar de acordo com a inocência, com a sinceridade. Mas você vê, Satanás está tentando tirar a divindade de Jesus. Mas quando diz que não pode tirar um tio da palavra, não tem como eles. Mas para eles... Não tem saída. A nossa acha que eles são certos. Para eles se Jesus... Mas veja, mas aí você está falando da cúpula. Agora a gente está falando do povão. Eles falam assim, ó, aqui você descobriu a verdade. Ó. Qual é o nome de Deus? Jeová. Então, tem que falar Jeová. E ó, agora que você sabe se ouvir os outros... Entendeu? E essa é a tradução. Quem está instruindo. É quem está instruindo errado. O objetivo da cúpula é o quê? É desviar? Eu queria saber também se é sinceridade, se crê sinceramente assim. Está direcionado para o espírito maligno para desviar o maior queria número saber. de pessoas para não ser salvos. Eu queria saber também qual é a intenção. Vicioso, né, pastor? Só um ciclo vicioso. É. Porque aquele que nasceu num lar desse, Vai aquilo que um pai ou uma mãe passa para ele, ele vai entender que é o melhor. Então, E vai passando para outro. Seria o mesmo que acreditar que cultuar santo. A pessoa Vai cresceu aprendendo, assim, vai né? Cresceu assim, então vai passando para os filhos, vai aprendendo e continua. Não tem como para uma velhinha que ela não pode cultuar santo. Não, muito Ela não difícil. vai Quando é entender. idoso é muito difícil entender isso. E aí Deus vai julgar de acordo com a sinceridade da pessoa, foi enganada e tal, né? Só Deus sabe. Jesus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele fala, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, se o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele não vem dando bote logo de cara, né? Ele vai disfarçando, vai dar um jeito de chegar, né? Então, gente, hoje, infelizmente, mesmo no meio religioso, tem muita contrafação. Mas se está dentro do que a maioria aceita, não é seita, é igreja. Mesmo que às vezes você vê que a maior roubalheira, o interesse puro é dinheiro, você vê às vezes que é interesse comercial puro.
mas está dentro do que a maioria aceita, então não é aceito. Aí a gente só vai criando nome, não é pentecostal, é neopentecostal, é tradicional, tradicional renovado, tradicional renovado recondicionado. Então, essa é a minha dúvida, meu questionamento. Porque assim está escancarado. Tem muita coisa feia. E assim, se isso acontece, é porque alguém teve a ideia, sei lá, o cara, claro, usando o que você falou, o espírito ali, a gente está vendo que quer desviar do foco. Deve ser. Mas hoje, se a gente parar um pouco para pensar, eu vou dar um exemplo. As coisas minuciosas, porque Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos liberta. Né? Liberta do quê? Do engano. Do engano. Então, por exemplo, nesse grupo aqui que eu entendi a salvação, porque até então eu acreditava no filme lá, né, que eu assisti, inclusive, né? De repente você sai do corpo, a roupa cai e você vai para o céu. Né? Por quê? Porque eu fui ensinado assim, provado até da Bíblia. Pega um verso aqui, um verso ali, né? Pronto. Então, quando você começa a ver essas coisas, eu falei, mas qual é a verdade? Então, o que eu estou querendo questionar justamente isso. Hoje, então, mesmo, claro, nós estamos falando de seita, isso está escancarado. Quando então, é bem... Porque está indo contra realmente vários princípios bíblicos que a gente entende, né? Mas tem outras coisas também que a gente tem que ficar atento, porque acaba influenciando. Por exemplo, segunda-feira passada foi falado sobre, teve até uma reunião aqui, onde dizendo que Deus não criou as coisas, mas aconteceu uma explosão, né, que muitos pregam. Né? Da onde veio o mundo? Uns acreditam que a gente veio do macaco. Né? E tem religião cristã aceitando isso já. Então eu acho que esse é o perigo, não da seita, mas da própria religião. Acabar aceitando algumas coisas, né, para não ficar tão diferente. Porque se tem um cara que, sei lá, bateu a cabeça ou inventou isso e pessoas seguem, né, é porque ele tem o poder de persuasão e tudo mais. Hitler matou tantos, conseguiu persuadir. Ele não pegou nada, mas ele fez com que pessoas matassem. Então, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, viu, amigos? A nossa segurança está na Bíblia, tá? A gente tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Nós aqui somos de religiões diferentes, temos crenças diferentes em alguns pontos, e a gente tem que continuar junto, estudando e buscando a verdade juntos. A Bíblia fala dos bereanos, lembra dos bereanos? Paulo foi expulso de Tessalônica, pregando o evangelho, aí ele chegou na cidade de Bereia, e ele elogiou os bereanos, falando assim, olha, os de bereanos eram mais nobres. Vocês lembram disso? Porque eles iam para casa, ouviam o sermão de Paulo, iam para casa e estudavam para ver se é isso mesmo. Então é o que a gente tem que fazer, a gente tem que ser como os de Bereia, ser nobre para ir na palavra. Senhor, eu não quero acreditar no que o pastor Natal está falando, ou no pastor aqui, X, eu quero ver a harmonia da tua palavra, encaixando tudo. Quero conhecer a verdade. E a gente quer continuar crescendo sempre na verdade. Olha só, Jesus fala assim, ó, Mateus 24, 24, palavras de Jesus. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E, gente, para enganar os eleitos, na linguagem bíblica, os cristãos, tem que ser um engano muito bom. Concorda? Com bastante Bíblia. 90% de Bíblia, para que os 10% errado consiga, né, levar. E veja, se ele fala de falsos cristos, é porque tem um Cristo verdadeiro. Mas será que tem gente que se passando por Cristo? Aí já é demais, né? São bem fraquinhos, como o Henrique Cristo. Aqui ele é fraquinho, né? E tem gente que segue. Mas tem gente que segue. Eu entendo. Tem um também na China, dizendo que é Jesus encarnado. Tem um nos Estados Unidos também. E tem seguidor. Nós não caímos nisso. Mas é perigoso a gente cair nesse aqui, ó. E falsos. Ó, nós não caímos em falsos cristos. Mas esse é fácil cair, ó. Falsos profetas operando milagres. Aí é que tá. A Bíblia tem que ser nossa segurança. Se há falso profeta, também há a verdadeira, né? A Bíblia fala que na igreja haveria contrafações. E veja, para enganar o povo, para aparecer a igreja, tem que usar a Bíblia. Então a gente tem que cavar fundo para perceber onde é que está o gato ali. Então, né? E o objetivo de uma contrafação é sempre te dar uma imagem distorcida de Deus. Para você ver Deus sob uma falsa lente.
E aí você cria mágoa de Deus facinho, tá? E por aí vai. Difama o caráter de Deus. Tipo, a pessoa fala assim, ó, se você trouxer o dízimo, você não vai ficar mais pobre. E aí traz alguém que fala que depois que devolveu o dízimo tem 3 carros e tal. E aí a pessoa crendo assim, olha só, ela vai e devolve dízimo e nada, e continua pobre. E vai e devolve e nada. Senhor, vocês percebem o que uma doutrina falsa faz? Aí o pastor vai lá e fala, não é mais o dízimo, agora eles estão falando, é o trízimo. Como se dízimo fosse relativo a 2, né? Mas é 10%. Dízimo, agora vocês têm que trazer o trízimo. E a pessoa vai lá e leva, e aí ela passa a olhar para Deus com... Vocês percebem? Porque Deus não prometeu que vai dar riqueza para quem é fiel. Mas a pessoa foi iludida e ela vai levar... Aí uma hora ela fala assim, Senhor, por que o Senhor não está me abençoando? Eu já estou ficando chateada com ele. Só tem um detalhe, né, pastor? Nós temos Bíblias de todo jeito, de todo preço. O sujeito não lê o que é dízimo porque ele não quer. Porque não quer. Porque tem uma preguiça, É um verdade. dom da preguiça que não existe na Bíblia. Por isso que Porque a se gente você tem que for ler, ler sobre viu? o dízimo, você vai ver que não é isso que ele está falando. Não é. Quer dizer, não pode falar só dos pastores que são gananciosos, tal. Isso existe. Mas o sujeito tem que saber que a vida dele, a responsabilidade é dele, não é do pastor. É. Se eu leio a Bíblia e não entendo e eu quero saber, eu quero saber. Eu, como cidadão qualquer um, pequeno, médio, basta saber ler. Deus vai iluminar Tá todo lá, aquele que busca. exatamente. Até o que não sabe ler, ele fala, amigo, lê aqui pra mim. Agora fala assim, olha, o dízimo, o trízimo. Por exemplo, eu vi... Trízimo, Em gente. 1902, eu vi na televisão, faz uns anos aí, eu vi sobre o trízimo. Gente, aquilo é um absurdo. Demais. Como que a pessoa ouve aquilo e vai lá e pega o trízimo para dar? Quer dizer, E as crianças vão comer o quê? não, eles acham que aí Deus vai te dar o triplo, o quatro, entendeu? Não, acho Aí que a não pessoa se pode, magoa sabe? com Deus. A gente tem que fazer uma reflexão mais geral, porque a pessoa tem que ir atrás. Tem que perceber, estudar, né? Não, está É errado, isso vou mesmo? procurar outra Vamos lá igreja. ver. Aí a minha pergunta é assim, nós estamos falando que essa religião mormon, eu não conheço, nós chamamos que está sendo colocado como seita. Nós Que religião respeitamos. que prega isso? Isso aí Não é considerado seita. Por quê? Porque todos os outros parâmetros estão dentro da maioria. É só a roupa dele, né? Entendeu? Só o modo de se vestir. Entendeu? Infelizmente. Pastor, eu tenho uma amiga que é de uma igreja dessa. E ela disse que a mãe dela vendeu casa, vendeu tudo, deu para essa igreja e não acontecia nada. Aí ela foi no pastor da igreja, pastor, eu não tenho nada, não tô vendo nada voltar para mim. Eu disse, bota teu Deus na parede. Ele que promete. Eu vi um desses pastores falar o seguinte. É verdade, agora cobra Deus. Eu vi um pastor falando o seguinte, ó. Se você der para Deus o dinheiro, ele tem a obrigação de te ajudar. Deus tem obrigação com a gente? Meu Senhor. Eu vi. Então, veja. Outra, por exemplo, o meu pai era de uma fé, e eu respeito os que têm essa fé, mas veja como que faz sofrer. Meu pai era de uma fé que acreditava que se ele não falasse em línguas, ele não foi batizado pelo Espírito Santo. Mas isso foi ensinamento, né? Mas ele sofria por isso. Sim. Ele chorava. Ele estava na igreja há 20 anos, falava, Senhor, por que o Senhor está me rejeitando Porque tanto? o Espírito Santo não pode dirigir Entendeu? a minha vida. Então, isso faz as pessoas sofrerem e passarem a ver a Deus com mágoa. Fala, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Entendeu? Porque não é o que Deus ensina, mas é o que eles esperam de Deus. Aí um dia ele viu que um rapaz que ele admirava, meu pai, ele já é falecido, ele descansou no Senhor. E a gente marcou um encontro antes dele dormir, debaixo da árvore da vida. Olha que maravilha. Demais, né? E antes dele descansar no Senhor, ele percebeu que o rapaz que ele admirava, falou, Senhor, eu queria ser igual aquele menino, um jovem que falava e tal, né? Aí um dia na empresa dele, que naquele tempo podia ir no banheiro dar uma fumada, né? Tinha 5 minutos de fumar no banheiro. Aí disse que ele chegou lá e viu aquele monte de homem falando besteira e dando risada e fumando. E quem estava lá? Aí na hora ele falou assim, olha só. Na cabeça ele falou, o rapaz, ele está fingindo. E ele teve um pouco de conforto. Falou, e aí viu na Bíblia que Deus dá os seus dons a cada um conforme ele quer. Aí ele fala, tem todos os dons de profetizar? Tem todos os dons de línguas? Então ele aprendeu que Deus dá o dom conforme ele quer. Tá? Rapidamente aqui, ó, na igreja pode haver contrafação. A gente tem que pedir para Deus nos ajudar a seguir o que a palavra diz, o máximo possível. Em 2 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3, olha o que ele fala.
Mas houve também entre o povo, no passado, no meio do povo judeu, falsos profetas, como entre vós, os cristãos, haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, não pode ser de cara, né? Heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quando uma igreja chega a enfatizar muito o milagre, a bênção, a jaqueta, a rosa, a água abençoada, já está negando quem? Está negando o Senhor. A bênção é só material. Aqui a rosa de Saron para sua casa, tá? E muitos, infelizmente, não é poucos, ó, muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será difamado ou infamado o caminho da verdade. Fica tudo, o povo considera tudo errado. E também movidos por ganância e com palavras fingidas, veja, está na Bíblia isso, eles farão de vós negócio. Tem tradução que fala, farão comércio de vós, do povo de Deus. A condenação dos quais já está de largo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Está na palavra de Deus que haveria isso. Então a gente tem que pedir para Deus para estar bem firmado na Bíblia. Pastor, mas aí tem outra coisa também, né? A pessoa que está lá na frente está dizendo que se ele der o carro, a casa dele, vai morar embaixo da árvore, como eu brinco também. Tudo bem? Ele está fazendo um negócio. Agora o sujeito, abençoadinho, pobrezinho, tadinho, não tem ele quer ficar rico. Ele dá o carro por quê? Porque ele quer ficar rico. Ele não está fazendo negócio? Eu dou, sim. Eu dou o carro, filho, Deus me dá. Ainda bem 2. que Deus é misericordioso, porque quando eu oro, eu falo, Senhor, graças ao Senhor, que o Senhor será o juiz. Porque tem coisas absurdas. Sim, se fosse a a pessoa gente... também está fazendo negócio. Sim. Eu vou dar uma bicicleta, Ele acreditou. e aí eu vou ganhar um avião. Deus E ele não faz acredita negócio. nisso. Deus não faz barganha, né? Deus é o rei. Deus é o rei. Eu acho que eu não sou maluco. Mas eu penso isso tudo tá, que a Bíblia fala que nos finais de tempos o amor de muitas esfriaria. Porque começa a inventar moda. Eu passei teve um período em Curitiba que a moda era dente de ouro. Eu lembro disso. Então, assim, a pessoa ficava com dente de ouro na hora que Deus dava para ela. Eu nunca vi, eu confesso. Eu fui lá, eu vi vídeo já. Dente de ouro. Eu vi em vídeo. Aí, a pessoa estava orando e clamando, de repente, o dente ficava de ouro. Aí a pessoa podia arrancar para vender e ganhar dinheiro. Então, mas eu perguntei para um desses, como olhando um cara feio, eu falei, tá, então beleza, eu ganhei um dente de ouro e o coração? Eu tô salvo, então. E a transformação? Não, só tá o dente brilhando, né, irmão? Aí ganha uns R$200 aí num dente de ouro. Uns trezentão aí. Porque assim, não tem sentido. Nenhum. Bom, teve uma época lá também que tinha a fama do cair pelo poder. Cair pelo poder. O cara pegava o paletó e fazia de todo mundo. Qual é a intenção? Tá. Beleza, a pessoa levantava dali e estava salva, os problemas tudo resolvidos. Porque não tem sentido, eu não consigo entender. Você tem que ter motivo. Que nem a irmã falou aqui, ó. Uma vida, né, de balaio de gato, mas a partir do momento que ela começou a ter fé em Deus, a vida começou a mudar. É isso que nós entendemos. É isso mesmo. É esse o sentido. É isso mesmo. Deus quer mudar o nosso coração, não o nosso dente. É transformar, gente. Eu não gostaria de ter um pouco cheio de dente de ouro. Nem eu. Não é nem estético. Né? Não sei, desculpa se alguém tem. Mas... Não é nem bonito, né? Agora é cair. Tudo bem, se é para cair e levantar diferente, beleza, eu caio agora. Mas tem que mudar. Você vê, é isso aí, Deus quer que a gente pense, viu? A religião é racional, tem que estar baseada na Bíblia, tá? Eu quero ir partindo para um finalmente aqui, estou indo para um finalmente. Veja, agora eu queria falar de profeta rapidamente. Depois que Jesus morreu, ainda existiam profetas, mas que não escreveram nenhum livro da Bíblia. Vários profetas não escreveram livros da Bíblia. Noé foi um super profeta, não escreveu, né? Aqui, por exemplo, ó, depois que Jesus subiu ao céu, Atos 11, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Existiam profetas. Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Então, Deus pode usar um profeta. Deus usou também mulheres, várias profetisas, mesmo após a ascensão de Jesus. Lá em Atos 21, fala de um homem que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam e
chegou depois um outro chamado Ágabo. Deus pode precisar do ministério dos profetas, mas eles nunca vão substituir a Bíblia. Jamais. Então, Elementar, meu como é caro. que se mede se um profeta é de Deus ou não? Se ele está falando de acordo com a Bíblia, se ele não a contradiz, e por aí vai. Por isso que a Bíblia fala em 1 João 4,1. Amados, olha a advertência que ele fala. Não deis crédito. Tem tradução que fala, não acrediteis em qualquer espírito. Quer dizer, se o profeta diz que está tendo uma revelação, não vem dele, vem de um espírito. Mas pode ser um espírito de Deus ou Por não. isso que o espírito ele está minúsculo. Por isso está minúsculo. Não deis crédito a qualquer espírito, mas provai. Olha que interessante. Sim. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então veja, Deus pode me dar uma visão de alguém. Deus pode. Só que aí eu não posso acreditar na hora. Olha, Deus me falou que você tem que largar o seu emprego. Eu tenho que ir primeiro o quê? Se é Deus. Tem que se cumprir, né? Sim. Se ela não se cumprir, São vários filtros. Não pode contradizer a Bíblia. Se for profecia, tem que se cumprir. E alguns filtros. Deus pode. A vida da pessoa, você é um maconheiro ali, tudo. Ó, Deus. Pode até ser, porque Deus usou o jumento do Balaão, né? Se alguém falou assim, ó, Deus mandou te falar, eu vou falar assim, ó, obrigado. E aí eu vou orar. E vou pedir, Senhor, foi o Senhor mesmo. Se Também for não o Senhor, duvide. não pode duvidar. A Bíblia fala, não Mas desprezeis. Não creia imediatamente. Só não pode crer Você fala imediatamente. assim, ó, você vai trabalhar na pedreira, ele fala, Deus me livre. O senhor vai ganhar um carro zero amanhã? Ah, legal. Tem que ver se é de Deus. Tem que ver de onde a gente é. E ó, o dom de profecia é uma das características da igreja no final dos tempos. Tem que ter. Não frequente, não tão frequente, porque tem muita revelação na palavra de Deus. Tem muita. Por exemplo, uma pessoa não pode falar assim, ai Senhor, me revela se eu posso namorar uma moça. Posso namorar com esse rapaz que não te serve, que não te ama. Deus não vai responder nunca isso. Mas já está escrito na Bíblia. Está na Que Bíblia. é jugo desigual. Não se una com jugo desigual. Então tem muita coisa, tá? Mas a igreja tem que ter o dom de profecia. E eu queria chegar numa parte agora que é importante para mim. Talvez vocês estejam pensando assim, mas o pastor está falando, mas ele sabe que falam, eu sou da igreja adventista. Ele sabe que falam que a igreja adventista é uma seita? Claro que eu sei. Mas por que fala que é uma seita? Porque é diferente da maioria. Mas se for contrário à Bíblia, eu abandono tudo. Enquanto eu consigo ter a base todinha bíblica, enquanto eu vejo que tudo se encaixa, eu não posso, eu não aceito. Aí eu vou falar igual Paulo. Quando Paulo foi acusado de seita, o que ele falou? Ele falou assim, ó, esse caminho que chamam de seita, mas eu estou seguindo... Ele falou, eu estou seguindo o que os profetas disseram. Eu estou provando a ressurreição e tal. Então veja, por que dizem que é? Porque é diferente da maioria. Porque nós, baseados na Bíblia, Martinho Lutero já tentou mostrar isso. Uma das coisas que Martinho Lutero trouxe de volta, mas aí o povo não quis aceitar, é a questão da morte. Martinho Lutero escreve, gente, qual é o sentido de dizer que vai ressuscitar no final, se a alma já está... Ele bateu muito nisso, mas o povo não quis. Mas aí como nós defendemos isso, a seita. Todo mundo diz que o dia de descanso passou do sábado para o domingo, mas eu não consigo ver evidência bíblica disso. Não, então, é seita. E tem uma coisa também que dizem que a gente aceita, porque a gente tem uma pessoa que a gente acredita que falou inspirada por Deus. A tal da Ellen White. E eu queria passar rapidamente por isso daqui. Olha só, na Bíblia diz que no final dos tempos o dragão ia estar irado contra a igreja. E o dragão no Apocalipse é um símbolo de quem? No Apocalipse o dragão é Satanás. E fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher. Mulher no Apocalipse é o quê? E foi pelejar com os restantes, é o que sobrou da igreja primitiva, do século 21, do século 1. Os restantes da sua descendência. E aqui fala, ó, os que guardam, eles guardam os mandamentos de Deus, que para mim são 10. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que é a palavra de Deus revelada nas Escrituras, é a Bíblia. Só que se Deus levantar alguma pessoa para me fazer voltar à Bíblia e me firmar algum ponto, se é Deus falando, eu tenho que ouvir. Mas é como a gente viu, não deis crédito a qualquer espírito. Eu acredito que Ellen White passou em todos os testes de um profeta verdadeiro, que são bastante.
Tá? Não é uma santa, ninguém adora, ninguém ora para ela, porque ela está morta. Mas se Deus levantar a Alicia ou alguém para, ó, pastor, eu senti no meu coração bem forte, foi bem claro, Deus falando isso. Não vai, se não contradiz a Bíblia. Eu conheço a Alicia, ela não é perfeita, mas ela é serva de Deus, como eu também não sou. Eu vou falar, gente, pode ser, e eu vou avaliar. Se tem uma profecia se cumprir, bem, mas de tudo que a Alicia me falar, qual que é a minha base para eu avaliar tudo? Tem que ser a Bíblia. Só que aí as pessoas que querem atacar, eles falam assim, todas as doutrinas do Adventista, olha o que dizem, todas as doutrinas dos Adventistas foram criadas por Ellen White. Gente, se a gente não tivesse as instruções de Ellen White, a gente ia crer em todos os pontos que a gente crê do mesmo jeito. Ela não ensinou nenhum. Ela trouxe instruções para a igreja nesse final dos tempos que ninguém ia saber se Deus não revelasse. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver se já é o próximo slide. Apesar de que é tão interessante isso aqui, né? Eu acho que eu entendi, pastor. O que eu entendi? Prova física, fala sem respirar. O profeta tem esse versículo que fala. Onde que está? Está aqui. Aqui fala, Daniel fala que quando ele estava inspirado e falando, ele não respirava. Deus sustém o profeta com o Espírito Santo na hora. Mas a Ellen White, ela fala... Fizeram um teste já com ela, com o espelho, quando ela estava em visão, falando alguma coisa, punha um espelho, um médico pôs um espelho na frente da cara dela, não embaçou, vela, falaram, gente, a mulher está morta, o médico saiu correndo. Eu achava que ela só escrevia, né? Quando Deus dava uma revelação, que ela entrava em visão, ela não respirava, ficava com o olho aberto, não fechava. Deve ser uma coisa assustadora, né? E ela falava, o Senhor está dizendo, mostrando tal. Aí depois ela escrevia. Agora veja, hoje ninguém tem preconceito de uma igreja que todo mundo é profeta. Vocês concordam? Se numa igreja, o Senhor está me revelando que alguém aqui vai ficar desempregado. Aí o outro fala, sim, o Senhor está me revelando que alguém aqui vai passar por uma grande tribulação. Sim, e ele me revelou que alguém aqui está com dor no cotovelo. Ninguém acha estranho uma igreja com 50 profetas. A gente está falando de uma só e o povo tem preconceito. Vocês entendem isso? Ninguém acha estranho todo mundo levantar e fazer revelação. 50 profetas, todo mundo... A gente está falando de uma só. Mas tem que passar no filtro. E jamais pode substituir a Bíblia. Quando ela nasceu, pastor? Oi? 1827. Não existia igreja Quando adventista. ela morreu? 1915. Você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu fiz doutorado em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, sobre nutrição, e trabalhei com crianças desnutridas aqui, em Maringá. Terminei em 2002. E tem uma pessoa, que não sei se ela está aqui, como que chama a menina que vende livros? A Helena. Ela passou na minha casa naquela época, e como eu ia para São Paulo, e ficava esperando, eu fui lendo um livro. Ela tinha instruções sobre saúde naquele livro, que nós estávamos estudando em São Paulo, e a Unifesp é a melhor escola de saúde pública da América do Sul, e ela já sabia. Como que pode dizer que a mulher não era usada por Deus? Me conta. Com certeza. O que ela já sabia, você diz? De instruções sobre a alimentação. Sim. Nós que temos... fazia mal para o corpo, como devia se alimentar. Então, nós já sabemos antes da ciência descobrir. Então, isso que eu estou querendo porque dizer. Deus revelou. A igreja tem um hospital chamado Loma Linda, nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de visitar. É um dos melhores hospitais do mundo, tratamento de coração. Por quê? Porque Deus deu instruções de como um hospital deve funcionar. Então veja, não está substituindo a Bíblia, não está inventando doutrina, de noções mas são instruções gerais, noções de higiene, noções de como consumir os alimentos, como as frutas, assim, coisas simples que a gente já sabe há 100 anos. Ó. Que ela já sabia naquela época e que não faz muito tempo. Não faz muitas décadas que o povo resolveu ficar magrinho. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Precisa que seja uma mulher que fale, estamos falando no final do ano de 1800. E ela pregava. Então, aí, quando começavam a falar da Ellen White, eu nunca fui adventista, para constar. Mas como vocês estão falando mal dessa mulher se ela escreveu uma coisa tão certa que nós estamos estudando hoje? 100 anos depois. Você me diga quem foi que contou para ela. É só por revelação de Deus. E outra coisa, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ela está dando instrução de vida. De vida e de saúde. E o povo morria muito naquele tempo, viu, gente? O povo morria cedo de doença. Mas Deus deu instruções que quem fazia vivia mais. Ela falava, ó, gente, Deus quer que usa muita água. Dizenteria. E tal. Exato. Falava muito. Olha só,
Saúde, educação. Esse livro aqui, ó, é um dos livros. Esse aqui fala sobre educação. As escolas adventistas, os internatos usam, as faculdades, como que o professor deve se portar com o aluno para ele aprender melhor, entender as exposições, e sempre baseado na Bíblia. Não é a Bíblia, é baseado na Bíblia. Olha o nome desse homem aqui, ó, que é difícil de pronunciar. Esse cara foi um ministro da educação na Iugoslávia. E ele pensou, ninguém vai conhecer um livro de uma mulher que escreveu em 1800 e pouco. Aí o safadinho viu que era bom o livro dela, Educação. Ele era o ministro da Educação. E o livro é bom. Sala de aula, só um pouquinho outro. Ele traduziu, não, ele traduziu o livro em 1930 e colocou o nome dele. Não sabe que existia plágio, né? É, 1930. Ele fez plágio nesse ano. Ele foi elogiadíssimo pelo país. Falaram, gente, esse professor é brilhante. Que material atual. E aí descobriram que o material atual dele... Não lhe pertencia. Tinha 1930, já tinha aí uns 60, 70 anos, ele pensou que ninguém... Olha que coisa. Por que que um ministro da educação ia traduzir um livro e colocar o seu próprio nome? Porque é... Desonesto. Ele é desonesto. Mas o livro é bom. Desonesto. O livro é bom. O livro é muito bom. Não, ele é Conteúdo rico. desonesto. Por usar Agora, o nome gente, dela. Não dele. educação, saúde. Quer ver uma coisa? Na época em que Ellen White viveu, todo evangélico fumava. Sabiam disso? Todo não, né? Quem gostava. Mas até hoje na Europa, alguns evangélicos... Mas eles não sabiam. Eles não sabiam que era errado. Ó, esse aqui é um vídeo de um médico de 1949, uma propaganda... 49 agora, de 1900. Um médico fazendo propaganda de cigarro, você vê? Em 1800 e pouco, Deus mostrou, falou, ó, cristão não deve fumar. Quer ver, ó? Esse é um comercial que eu peguei de 1949. Propaganda de cigarro Camel, a escolha do doutor. Ó, se você acompanhar um médico ocupado, você vai ver um tempo muito ocupado, o médico correndo e tal. Não, mas você terá que ter tempo de desfrutar um cigarro. Esse é um prazer fumar esse cigarro. E os médicos são particulares sobre essa marca. Ó, todos os ramos da medicina, eles pedem qual cigarro? Qual cigarro você fuma, doutor? Olha lá, esse é o melhor, é o Camel. Ó, mais doutores fumam Camel do que qualquer outro cigarro. Ó, mude para o Camel nos próximos 30 dias. Desfrute esse prazer. Ele é suave na sua garganta. Ele falou que ele é suave no seu throat. Então veja, isso em 1949. Aí, ó, ela falou contra o fumo quando todo mundo fumava. Olha aqui, ó. Esse comercial é de 1949, ó, quase 100 anos antes. Todo mundo fumava, os pastores, todo mundo de toda a igreja. Mas aí Deus mostrou, ela falou, ó, vi em visão que o fumo é uma praga imunda. E todo mundo achava uma bênção. Você vê, 100 anos depois o médico recomendando aí. O fumo é uma praga imunda e que deve ser abandonado. O desagrado de Deus estará sobre o que o usar. E este não poderá ser selado com o selo do Deus vivo. Aí está nesse documento, fumo, praga imunda. E o povo da igreja continuou fumando ainda. Aí eles falaram, gente, vocês não viram que Deus não quer que fuma? Está na Bíblia, nosso corpo é templo. Baseado na Bíblia, né? Ellen White falou, mas ela é baseada na Bíblia, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em Coríntios fala isso 3 vezes. E aí, a declaração de que eles fumavam seriam finalmente excluídos da igreja só foi votado 4 anos depois, no final de 55. Aí saiu aqui nesse documento, Thiago White, aí saiu assim, ó, votado, né, que o uso do fumo ou tabaco por qualquer membro é uma séria e amarga tristeza grandemente lamentada pela igreja. E após tais membros terem sido aconselhados e propriamente admoestados, tanto quanto o dever pareça requerer, se eles não se reformarem, a igreja considerará então seu dever excluí-los da comunhão. Então veja, todo mundo fumava, mas a gente teve uma revelação antes de médicos de que o fumo não é legal, o cristão não deve fumar. Mas por quê? Porque na Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então veja, não está indo contra a Bíblia, não é além da Bíblia, mas está subordinado à Bíblia. Não é demais isso?
leis de saúde, de alimentação, a importância do exercício, do repouso, coisas que os médicos vieram descobrir agora. Tá? Então, os livros espirituais são muito bons, eles te jogam para a Bíblia. Gente, vai ler a Bíblia. Ela sempre fala, minha luz é uma luz Sim, quando tem algum texto difícil da Bíblia que eu leio, eu vou procurar ver o que Deus mostrou para ela, se mostrou. Às vezes não mostrou algum. Por exemplo, vocês lembram do texto que Uzá tocou a arca? Lembram? Eles estavam transportando a arca do testemunho, aí um boi tropeçou, diz a Bíblia, a arca pulou, o Uzá tocou na arca, e quem não era levita não podia tocar na arca. E ele morreu na hora, fulminado. Na hora que eu li aquilo, eu falei, mas gente, mas por que Deus fez isso? O homem quis proteger a arca. Aí eu fui procurar. Será que Deus revelou alguma coisa? Veja, estou falando da Bíblia, mas será que tem alguma iluminação a respeito disso? Aí ela te joga para outro versículo, lá em Salmo. Eu não preparei, eu não vi, mas lá em Salmo ela fala, lá em Salmo Deus explica por quê. Lá em Salmo fala assim, ó, que Uzá agiu com irreverência. Mas lá no Salmo, lá longe, eu falo, olha só, entendeu? Não está aumentando coisa na Bíblia, mas está me ajudando a entender os textos que estão lá casando. Olha só que coisa. Está em Salmos isso. Se digitar aí, você acha. Uzá agiu com irreverência. Aí você fala, olha só, eu estou lendo aqui em Reis, em Crônicas, mas lá na frente ia me falar por que ele morreu. Ele não falou assim, opa, ui, quase a arca do Senhor caiu. Ah, essa porcaria aqui, né? Deus sabe, está lá no Salmo. Aí quando eu li que Elias amaldiçoou 45 moleques, lembram dessa história? Lembram? Elias não, o Eliseu. O Elias tinha subido para o céu, lembram? Foi mal. Na hora que eu li, eu falei, gente, que mal. Aí eu fui procurar, será que Deus diz alguma coisa para uma profetisa moderna do que está lá? E ela fala, ela usa um verso daqui, um verso dali, e fala, olha só que fantástico isso. Moisés feriu a rocha com raiva, e Deus falou, agora você não vai entrar no céu mais. Mas por que, Senhor? Ele só bateu na rocha. Não, na terra prometida. É verdade. Ele vai entrar na terra prometida, é verdade. Mas por que, Senhor? Gente, mas ela explica de um jeito, pega a Bíblia e joga lá para o tal. Você fala, olha só que maravilha. Então, não é Bíblia. Não está a par, nível de igualdade com a Bíblia. Mas se Deus levantar uma profeta ou um profeta, tem que estar de acordo com a Bíblia. Concorda? E jamais contradizer. E ela era adventista? Ela não era, ela era metodista. Só que aí quando um batista, veja, todas as igrejas se uniram pensando que Jesus ia voltar em 1844. Por causa daquelas contas que eu mostrei do santuário, lembra? Que Jesus ia começar uma nova fase. Mas o batista Guilherme Miller entendeu que Jesus ia voltar, saiu pregando, aí veio metodista. Porque você achava que santuário era terra. Achava que era terra. E Ellen White, para mim, era metodista. Só que aí ao ver que Jesus não voltou, eles ficaram frustrados. Jesus não voltou, não. Aí eles continuaram estudando a Bíblia, e aí eles descobriram outras coisas que está na Bíblia também, está na profecia que isso ia acontecer, e a gente vai ver isso na próxima semana. O que eu queria mostrar hoje para vocês? Que Deus pode levantar profetas. Então não foi ela que criou... Não. Ela estava junto quando aconteceu. Ela tinha 16 anos. Só que, veja, ela não tinha nem moral. Ela tinha só a segunda série do primário. Ela escreveu um livro sobre educação, que usa na faculdade, que um ministro traduziu para ele, sobre saúde, mas ela só tinha o segundo ano. Diz que uma coleguinha, ninguém sabe por quê, quando ela estava voltando da escola, uma coleguinha chamou ela, Ellen, ela virou para trás, tomou uma tijolada na cara. Diz que deixou ela aleijada um bom tempo, sem respirar e tal. Quando Deus queria levantar um profeta, ele tentou um negro, na época da escravidão ainda, estava, né? E eu não lembro o nome dele. Deus tentou um negro, ele falou, não, senhor, eu não tem como. Deus falou, não, mas eu vou levar o dom. Eu vou estar... Não. Aí Deus falou, então tá bom. Aí foi para um outro. Aí o outro falou assim, Senhor, não vou ter coragem. Não, mas eu é que vou levar para você o dom. Não é você. Não. Aí diz que Deus falou assim, ó, pois eu vou levar ele para a pessoa mais incapaz que existe. Depois esse homem falou que ele tinha tido as mesmas visões que Deus tinha dado, mas ele não quis relatar. Aí quando ele viu ela falando, aí ele falou, eu tive essas mesmas visões, mas eu fiquei com vergonha de falar. E ela Deus tinha falou... a ingenuidade que eles não tinham, né? Uma menina, ela tinha 16 anos, estava no hospital em coma naquela época, que morria quando ia para o hospital, por causa da tijolada, estragou o pulmão. Ela pesava 35 quilos, estava para morrer, e tinha o segundo ano primário. Quem era mais incapaz? E uma menina naquele tempo, mulher, uma sociedade machista, era a pessoa mais incapaz.
E diz que ela contando, diz que Deus, está no livro Primeiros Escritos, diz que Deus, ela sentiu a visão, Deus falando, e ela falou também, mas Senhor, eu sou incapaz. Ele falou assim, não, mas só confia, você vai ser minha mensageira. Eu que vou fazer o negócio. Ela depois conta que cada vez que tinha uma visão e ela falava, ela sentia que tinha mais forças físicas. Para relatar. E aí, a gente tem aí mais de 20 mil páginas escritas, muita coisa boa, mas a nossa verdade, o fundamento da nossa fé é a Bíblia. Mas se Deus levantar um profeta para falar para a gente, ele passar aqui no teste, ó, fala de acordo com a Bíblia, se cumpre, mostra a verdade para as pessoas, estimula a obediência aos mandamentos e por aí vai. Confessa que Cristo vem em carne, aí tem que ser de Deus. Depois vou mandar para vocês, tá? Ó, um dos últimos textos que ela escreveu, Mensagens Escolhidas, ela fala assim, ó, toma a Bíblia. Ela era bem feinha por causa da tijolada. Ela tinha cara torta, assim, ela era bem feinha. Tal como a Bíblia, toma a Bíblia tal como ela é, com uma palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. E aqui ela fala assim, ó, com respeito aos próprios escritos, o Senhor deu uma luz menor, que é a revelação de Deus através de um profeta, para guiar os homens e mulheres à luz maior, que é a revelação, que é a Bíblia. Tá? Então, estou tentando mostrar isso para vocês, para saber por que é que a gente acredita que ela foi inspirada por Deus. Repito, Deus pode levantar o Ivan para falar inspirado por Deus, mas ele ainda não é a Bíblia. A Bíblia é o fundamento. Mas se Deus quiser me dar um recado, por isso que na Bíblia diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias, mas ó, julgai todas as coisas e o quê? Tá? Então hoje eu estou trazendo isso aqui para vocês para saber por que a gente crê no dom de profecia de Ellen White. Porque Deus pode, e se ele tiver que levantar outras pessoas, ele vai levantar. Mas a gente tem que ver se está de acordo com a Bíblia. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ivan? Marlene, antes da oração final, você quer falar de aniversário hoje? Então vem falar com a gente. Hoje é dia de distribuição de livros. Ó, eu tinha trazido um outro para mencionar também, ó. O Alcorão dos muçulmanos. Ângela, depois você distribui para quem quiser. Bora. É o dia do deixar livros, só do último dia do mês, né? Verdade. Então tem esse. Vamos fazer esse. Eu também. Quem quiser pegar alguns para fazer participar.